Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler aí, a partir do versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. A ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Sente-se. Olha, a palavra louvor aqui, porque aí você pode estar aí pode até interpretar assim de outra forma. A palavra louvor significa elogio. Então Paulo estava direcionando a carta para a igreja que estava na cidade de Corinto, um assunto, a ceia do Senhor, que a ceia na cultura judaica simboliza um jantar. Lá na frente a gente vai ver isso no versículo 23. Paulo fala que na noite em que Jesus foi traído, noite, a partir das 18 horas, já é a parte da noite, já viram noite. O dia no tempo judaico ainda hoje termina às 18 horas, né? Não são 24 horas não, igual o nosso horário. Então, quando Paulo fala de louvor aqui, fala de elogio. 3 características negativas que a igreja em Corinto tinha. E que isso não venha a se repetir na nossa vida, nos nossos dias atuais e na nossa igreja. Qual era a primeira? A primeira é que lá havia dissensões. Dissensões significa o quê? Divisões. Divisões. E eu digo aos irmãos que onde há divisão, Deus não opera. Sempre Deus vai procurar unir o seu povo. É por isso que o Salmo 133, versículo 1 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Dentro da união, dentro da unidade, da uniformidade, Deus opera, Deus age, Deus executa a sua vontade. Então a primeira característica negativa, ruim,
terrível, consumidora, cancerígena da igreja em Corinto era que havia divisão entre os irmãos. Isso não é bom, viu? Segunda, a segunda é que havia heresias no meio deles. Heresia significa falso ensinamento. Falso ensinamento. É por isso que os irmãos que a tendência é na área de pregação, a sua vocação, o seu chamado é na área da pregação, na área do ensino, na área do estudo. Você tem que tomar muito cuidado, viu, irmão? Você tem que estudar a Bíblia a fundo. A fundo. Você tem que mergulhar no conhecimento das Sagradas Escrituras para que você não pregue heresia, o falso ensinamento. A terceira característica ruim que havia na igreja em Corinto era que não havia organização. Uns comiam primeiro do que os outros, e eles usavam um vinho que tinha álcool, e tinha pessoas que faziam embriagar-se, quer dizer, tomava demais, que chegava ao ponto de embriagar-se. Não havia um controle, não havia uma organização, quer dizer, para que todos viessem a fazer parte do momento exato, do momento correto, que todos viessem comer o pão, que todos viessem tomar ali o vinho. Então a desorganização é algo muito ruim, é algo muito prejudicial, é algo que complica a vida da igreja. Uma coisa totalmente desorganizada. Porque Deus, Ele trabalha, Ele opera na organização, onde tem organização. Por isso que Paulo, ele disse lá no capítulo 14, dessa primeira carta também, lá no versículo 40 está escrito que faça-se tudo com decência e com ordem. Ordem é organização, certo? Então aí Paulo ele vai dizer no versículo 22 que ele não elogiava a igreja por essas três características negativas. Ao invés da igreja transmitir uma vivência coerente, uma vivência que estava obedecendo a palavra, pelo contrário, Paulo não estava presente, mas os obreiros da igreja informavam a Paulo. Agora vamos aí ao versículo 23 em diante. O interessante é que quando Paulo escreve essa carta, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Só que se você observar, se você analisar, se você deduzir, Paulo, ele não fazia parte dos 12 apóstolos. Por quê? Porque Paulo veio depois, irmão, depois de Jesus, depois dos 12 apóstolos. Como é que ele pode dizer que recebeu do Senhor, sendo que ele não vivenciou o ministério terreno de Jesus? Por revelação. Você sabia disso? E o Senhor apareceu para ele. De outra forma não tem como. Foi por revelação. É por isso que ele disse: ó, eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, se lembre, Santa Ceia significa jantar, é um jantar na cultura judaica. Na noite em que foi traído por Judas Iscariotes, tomou o pão
pão simbolizava o seu corpo, que mais na frente ia ser oferecido para entrar as dores, as doenças, os pecados, as iniquidades, as injustiças no seu corpo da humanidade. Então ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Antes dele partir, antes dele ordenar para o povo, para os discípulos comerem, para os apóstolos comerem, ele deu graças. Irmãos, tudo que você for fazer, tudo que eu vou fazer, tudo que nós formos fazer, vamos dar graças a Deus primeiro, vamos agradecer por tudo, porque Jesus estava agradecendo pelo alimento que estava ali no momento, pelo alimento, pelo pão que estava no momento, e daqui a pouco seria partido, distribuído e comido. Então, dê graça por tudo aquilo que você tem na sua casa, na sua mão, no seu guarda-roupa, na sua vida, na sua conta bancária. Dê graças a Deus por tudo. Porque o que a gente vê, irmão, são pessoas que murmuram. A pessoa tem uma casa, ela murmura da casa que tem. Irmãos, analisa quantas pessoas não têm uma casa. A pessoa, ela tem pão de manhã, de tarde, de noite. Se ela quiser comer, tem pão. E aí, quantas pessoas não têm 3 refeições por dia? E nós temos 5 por dia, ou até mais, se nós quisermos. Vamos analisar as coisas, vamos agir de forma coerente, de forma consciente. Não como uma pessoa nécia, não como uma pessoa louca. Não, irmão, vamos analisar as coisas. Então, se Jesus deu graças ao Pai, foi para nos ensinar isso. Antes de partir, antes de ordenar e antes de comer, Ele deu graças. Ele agradeceu. Você sabia que um coração grato, um coração agradecido, um coração reconhecedor, porque gratidão é isso, significa reconhecimento, que alguém te deu algo, e esse alguém é Deus. Nós estamos reconhecendo. Então ele fez isso, porque esse corpo é partido por vós, quer dizer, ele seria oferecido, estava simbolizando o corpo dele que seria dilacerado, cortado, que seria perfurado, que seria pregado, que seria escaldado naquele sol tão quente, de 9 horas da manhã até 3 da tarde. Jesus Cristo ficou pregado naquele sol quente. E o interessante aqui é que ele, olha, o meu corpo será entregue por vós. Ele disse assim: olha, fazer isso em memória de mim. Toda vez que nós participamos da ceia, toda vez que nós celebramos a ceia, nós temos que ter isso em mente. Quando ele fala aqui em memória de mim, ele quer dizer que nós não podemos esquecer o ato que ele fez há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Porque se a gente esquecer, a gente perde o sentido da nossa participação do reino, lá no reino de Deus, o reino espiritual. Toda vez que nós ceiamos, nós estamos lembrando que Jesus Cristo morreu por nós, para nos substituir, para inserir no seu corpo todos os nossos pecados, doenças, dores, moléstias, enfermidades, como diz as Sagradas Escrituras. Então, ó, ele falou isso 2 vezes. A primeira vez está no versículo 23, aliás, no versículo 24,
e a segunda vez está no versículo 25. Então você tem que se lembrar que Jesus Cristo, Ele te substituiu na cruz. Porque quem era para estar pregado, se a gente fosse colocar na realidade de hoje, quem era para estar pregado era nós, irmãos, era a humanidade, por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades. Mas Deus enviou Jesus e nos substituiu. Um justo morrer pela humanidade toda. Um sacrifício perfeito, não precisa de outro sacrifício, único, perfeito, para morrer pela humanidade toda pecadora. Então, não se esqueça disso, olha, que fique gravado na tua memória. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele não tem problema de esquecimento, Ele não tem problema de amnésia. Não. Agora o ser humano é complicado, porque uma hora ele diz que serve a Deus, quando mais na frente você vai perguntar a paz do Senhor, irmão, não, pastor, eu não sou mais crente, não. Ele esquece totalmente, ele nega totalmente, ele regressa totalmente do sacrifício que Jesus Cristo fez por ele na dura cruz. A outra aqui, olha, semelhantemente também, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Nós sabemos que tem o Antigo, o Velho Testamento, e tem o Novo Testamento. No meu sangue é feita uma nova aliança. Aquele que dizia aí, ó: fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Por quê? Porque o suco ali, o vinho, ia representar mais algumas horas para frente aí, da sua morte, ia representar o seu sangue. Sangue esse que foi derramado todo, irmão, por nós. É como se caísse uma cachoeira daquela cruz. A Bíblia diz isso, que saiu todo o sangue, não tinha mais sangue, e aí começou a sair água. Só para você ter uma ideia da gravidade, da profundidade do sofrimento que Jesus teve que passar por mim e por você. Agora, a decisão é minha e tua. Se eu quero colocar na minha memória, na minha mente, e nunca esquecer, e nunca apagar, nunca deixar desaparecer da minha mente, da minha memória, o sacrifício de Jesus, é uma decisão pessoal, cabe em mim e a você, nós tomarmos essa decisão. E felizes são aqueles que vão levar isso aqui até o último dia da sua vida. Feliz, é aqueles. Aleluia. Então fazer isso em memória de mim, quer dizer, deixe gravado na tábua aqui da sua mente, aqui ó, da sua mente. Nunca esqueça que eu morri por você. Nunca esqueça que eu dei a minha vida por você. Nunca esqueça que eu fui para aquela dura cruz para justamente te dar uma vida eterna. Eterna. Aí Paulo ele vai ensinar que tem aí uma promessa inserida que ainda irá acontecer. Olha só, para vocês terem uma ideia, no tempo de Paulo e os seus súditos, os seus discípulos, eles já esperavam essa promessa acontecer no tempo dele, porque ele diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, reconhecimento da morte, mas o reconhecimento da ressurreição. Porque quando ele fala aqui, anunciai a morte do Senhor, é que ele realmente morreu.
Mas quando ele diz aqui, até que venha, aqui está inserida a promessa, que ele ao terceiro dia ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, conforme Romanos 8:34. Ele está intercedendo por nós, ele está vivo, e um dia ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o suco de uva, nós estamos anunciando a morte do Senhor. De fato e de direito ele morreu, mas nós também estamos anunciando, lembrando, relembrando que ele está vivo e que ele vai voltar. Agora, se tem pessoas que acreditam ou não, aí já é outra coisa, aí é outra causa aí já. Mas que ele vai voltar, vai. Pode ter certeza disso. Que ele vai voltar, vai. Então há uma promessa inserida dentro da Santa Ceia do Senhor. Do mesmo jeito que Paulo estava advertindo a igreja em Corinto, o Espírito Santo nos adverte hoje que nós não podemos viver uma vida com divisões, nós não podemos viver uma vida com falsos ensinamentos, nós não podemos viver uma vida desorganizada, não, mas nós temos que ter um memorial aqui na nossa mente e nós devemos aguardar o Senhor no momento certo. Momento certo. Momento certo ele vem. Ele não tarda e ele não falha. Ele vem no momento certo. No momento certo. Os irmãos podem seguir o curso da sua vida, trabalhando, organizando a sua vida, traçando as suas metas materiais, mas trace metas também espirituais. Você pode continuar. Agora que onde você estiver, você esteja lembrando desta promessa. E que você esteja pronto para que quando esta promessa acontecer, você suba, você seja participante dela. Por quê? Porque nós já somos participantes da celebração da ceia. Nós já comemos o pão e nós já bebemos o cálice. Agora falta a gente ser participante do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Até que ele venha. Até que ele venha. O prazer de Deus, o desejo do coração de Deus é que eu e você, nós subamos. Não é que nós ficamos aqui. Não. O prazer de Deus é que nós saiamos daqui, desse planeta Terra, e nós encontraremos Ele nos ares. E nós estaremos na Nova Jerusalém, e Ele vai nos dar também a ceia quando nós chegarmos lá. Nós chegarmos lá. Irmãos, é só você analisar como está a sua vida. Não fique olhando a vida dos outros, não fique perplexo por causa dos escândalos que tem muito, né? Agora, domingo passado, foram presos 3 pastores que estão envolvidos com o ex-ministro da Educação. Não olhe para isso não. Jesus profetizou isso. O que eu e você nós temos que olhar é a minha vida, a tua vida. Nós estamos prontos. Pronto. E eu digo para você, não vá baseado também
nada a ver com arrebatamento. Porque o arrebatamento não depende do Evangelho de Jesus ser pregado no mundo todo, irmão. Não depende. Não depende. Tem um momento determinado para Jesus vir. Quando tiver tudo pronto, quando as pessoas aí tiverem ouvido, tem o seu momento certo. Tem o seu momento exato dele voltar. A mesma expectativa que Paulo colocou, afloriu na igreja de Corinto, tem que ser a mesma expectativa nossa. Agora, não pode existir, são as mesmas características negativas que a igreja de Corinto tinha. Não vá por esse lado. Não vá por esse lado. E ele vai dizer aqui: quando nós fazemos parte da Santa Ceia, tem critérios. Tem critérios. E nós vamos ver no versículo 27. Porque qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, olha Paulo advertindo pelo Espírito Santo aí, ó, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E algumas traduções falam réu. Irmãos, se você e eu, nós participarmos de forma indigna da Santa Ceia, é a mesma coisa de você estar crucificando Jesus. É a mesma coisa de você voltar-se no tempo, há 2000 anos atrás, e gritando para crucificar Jesus. Por isso que tome muito cuidado, irmão. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é um lanche que nós estamos oferecendo, isso aqui não é um piquenique, não, isso aqui é algo seríssimo. Se eu participar disso aqui de forma indigna, eu sou culpado do corpo e do sangue de Jesus. Agora, se eu participar de forma digna, de forma coerente, de forma em obediência, aí eu serei ricamente abençoado no espírito, na alma, no corpo e em todas as áreas da minha Glória a Deus. Quando você vê irmãos doentes na congregação, não estou generalizando, não estou dizendo que toda doença parte de pessoas que tomam a Santa Ceia de forma indigna, não estou falando isso, mas uma parcela, uma fatia de pessoas aí é porque tomam a Santa Ceia de forma indigna. Ele fala mal do seu irmão por trás, ele mete a língua em muita gente, ele ou ela fala tanta coisa, xinga, comete todo tipo de torpeza com as palavras fúteis, com as palavras chulas, outros tipos de pecado, e vai participar da Santa Ceia de forma indigna. A observância é que nós não faltemos em tomar a Santa Ceia, mas para isso nós temos que organizar a nossa vida. Olha, quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas estão relaxadas. Você sabia disso? Irmãos, eu vou fazer 25 anos esse mês. Dia 12 desse mês eu farei 25 anos que sirvo do Senhor. Irmão, eu queria que se tivesse o poder de voltar ao tempo, eu queria que voltasse a igreja no ano de 97, irmão, que foi o ano da minha decisão, 98, 99, porque os crentes eram totalmente diferentes dos crentes de hoje, totalmente diferentes. Os crentes de hoje dão dor de cabeça, a maior parte. Perguntaram para o meu cunhado, que é empresário, se ele queria ser pastor. Ele falou: Deus me livre.
Deus me livre, porque ele tem dinheiro, né? Aí ele é evangelista, aí quem tem dinheiro tem a pretensão maior, né? Dos homens que tomam poder, chamar para ser pastor. Ele fala, Deus me livre, eu vou estar quebrando a minha cabeça com pessoas desobedientes. Esse é o estado hoje do povo de Deus. Você ensina, ora, jejuma, chora, abre uma parte da madrugada, busca Deus pela pessoa, e quando você menos espera, a pessoa está falando mal de ti. Não tem coragem de falar pela frente, fala por trás. É assim. Eu queria que voltasse no tempo, se a gente tivesse o poder de voltar no tempo, eu queria a igreja do ano de 97, 98. Que não havia essa preguiça que hoje tem de congregar, não, irmão. Nós não tinha essa preguiça, não. Eu queria que quem tem essa idade, a Jadene foi ao mesmo tempo que eu, 25 anos que ela vai completar também, serve o Senhor. As pessoas que vivenciaram esse tempo aí, irmão, tem saudade, é grande, irmão. Tem saudade, e é enorme. As pessoas hoje, irmãos, elas se preocupam com outras coisas, mas não com a sua vida espiritual, não com a casa de Deus em muitos momentos. Se preocupa com outras coisas, materiais, não espirituais. E aí, a pessoa quer servir a Deus de qualquer jeito, quer participar da Santa Ceia de qualquer jeito. Um dia, uma irmã, que o marido dela está desviado há vários anos, não sei nem quantos anos são. Aí um dia ela fez uma pergunta que eu fiquei assim, onde é que estava o conhecimento bíblico da irmã? Pastor, o meu marido, quando ele vier aqui na igreja, nunca pisou na igreja, quando ele vier aqui na igreja, ele pode pregar. Eu fiquei assim, olhando para ela. Eu não entendi não, onde é que você quer chegar. Um caboclo que é bebedor de cachaça, que é raparigueiro, aí vamos botar o raparigueiro para pregar aqui, vamos botar o adúltero para pregar aqui, o bebedor para ministrar a palavra aqui. Eu fiquei assim, minha irmã, claro que não, meu irmão. Primeiro ele tem que se converter primeiro. Segundo, tem que passar um tempo para a gente ver se ele foi transformado. Porque tem uns que só vivem de aparência, só tem rótulo, mas não tem conteúdo. Aí eu comecei a dizer para ele, não, primeiro ele tem que se converter. Ele tem que voltar ao primeiro amor. Então tome cuidado, o Paulo disse isso pelo Espírito Santo. Ele disse, nós participamos do pão e também do vinho, de forma indigna, nós seremos culpados do corpo e do sangue de Jesus. Aí o que ele vai dizer? No 28 ele vai dizer que nós temos que examinar quem? A si mesmo. Olha para você ver que Deus não deu o poder de julgamento para ninguém, o poder de apontamento para ninguém. Nós não somos advogados, nós não somos promotores e muito menos juízes. A única pessoa que você pode apontar, que você pode julgar, que você pode cobrar, é você mesmo. É você olhando para a tua vida e dizer assim, rapaz, eu estou falhando nisso aqui. Eu tenho que prestar, eu tenho que trabalhar nesse ponto negativo da minha vida e torná-lo positivo. Então Paulo vai dizer assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa palavra no original aqui significa você olhar para dentro de si, fazer uma introspecção, quer dizer, você olhar para dentro de si, para a tua parte moral, para os teus atos e as tuas atitudes, como está, se está condizente ou não com a palavra de Deus. Examinar isso, você vai olhar para si mesmo, você vai apontar o dedo para ti mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Quer dizer, primeiro examina para depois comer e beber. Primeiro você olha a sua vida como está.
diante de Deus e diante da sociedade. Você observa a sua vida, você olha para dentro de si, você olha, examinou, está apto, está digno, está coerente, obediente para comer o pão e beber do cálice? Amém. Se não estiver, aí tem que consertar a vida. Isso aqui está sendo muito sério. Você sabia que Deus está peneirando muitas congregações, está arrancando os que não prestam? Ele está dando uma peneirada. Está dando uma peneirada, irmão. Está tirando os frutos podres. Está dando uma peneirada. Está levando alguns, preparando logo alguns e leva logo. Não é? Levando uns. Deus vai preparando, irmão, tirando esse povo daqui. Esse povo que dá dor de cabeça, esse povo que dá trabalho. Não, é toda a classe, né? Pastor, diácono, presbítero, evangelista, bispo, apóstolo. Pode botar qualquer classe, discípulo, pode botar, Deus está pegando e vai, está preparando. Não, deixa eu levar logo, porque aqui está difícil, está complicado. Então, nós temos que nos examinar, olhar para dentro de si, e depois a gente participar. Olha outra advertência aqui, porque o que come e bebe de forma indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Condenação. Olha a palavra. Olha a palavra. Essa palavra aqui, muita gente vai ouvi-la no dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. A partir do versículo 15. Aonde Jesus vai dizer para muita gente essa palavra aqui, essa palavra é condenação. E se nós não tivermos cuidado, a gente planta sementes para a nossa própria condenação. Não são os outros plantar na nossa terra, não, irmão, no nosso terreno, não. Aqui está dizendo eu mesmo e você mesmo, se a gente não tiver cuidado. Olha aí, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Tem que haver em nós, irmãos, o discernimento aqui, O que é o discernimento? É uma capacidade de você saber separar o que é certo do errado, o que é o bem do mal, o que é o obediente do desobediente, o que é trevas, o que é luz, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é do diabo, e assim sucessivamente. Então, nós temos que tomar cuidado para nós não plantarmos semente no nosso terreno que vai brotar, que vai nascer, que vai crescer para a nossa própria condenação. Você já imaginou, se a gente não tiver cuidado, aí a gente passamos tanto tempo servindo a Deus, não fomos salvos. Você já imaginou lá no juízo final, nós sendo colocados na mesma qualidade, no mesmo grupo dos que condenaram aí as pessoas que não quiseram nada com Jesus? E muita gente vai caçoar da cara de muita gente que vai estar lá. Olha, tu era pastor, olha, tu era pregador, olha, tu era diácono, olha, tu era evangelista, tu era presbítero, tu era não sei o quê. Tu dizia que era crente, tu dizia que era isso e aquilo. Então tomemos cuidado com
Muito cuidado com isso, porque as pessoas, irmão, estão vivendo uma vida de qualquer jeito, irmão. Muita gente está dormindo no sono da negligência. Muita gente não está apercebida que Jesus pode voltar a qualquer momento, ou que se ele participar, ou ela participar desse momento célebre da igreja, a festa mais linda da igreja, que é a Santa Ceia, você pode estar plantando a tua condenação. São dois detalhes. Nós temos que tomar cuidado quando formos participar da ceia, e nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A ceia, nós sabemos quando acontece, uma vez por mês, a cada primeiro domingo de cada mês. E a volta de Jesus, nós sabemos quando é que ele vai regressar, quando é que ele vai retornar, quando é que ele vai vir. Então são dois detalhes que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que atentar bem, bastante, ser muito cuidadoso. Agora, olha o resultado daqueles que não conseguiram examinar a si próprio, daqueles que não conseguiram participar da Santa Ceia de forma digna. Agora o resultado, irmão, porque toda plantação, ela tem uma consequência. Toda ação, ela produz uma reação. Tudo aquilo que nós fazemos produz os resultados daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós agimos. Agora vamos ver aqueles que participam da Santa Ceia de forma indigna. Por causa disso, olha a causa. Qual foi aqui a causa? A razão, a circunstância. A pessoa participou de forma indigna. Por causa disto, há entre vós, no arraial dos santos, há entre vós muitos, não poucos, porque se tem poucos, tem muitos, se tem uns muitos, tem uns poucos. Aqui Paulo está falando de muitos. Há entre vós, ele não está dizendo a pessoa do mundo, não, porque esta carta, ela foi endereçada para a igreja, não tem nada a ver com o mundo aqui não. Aqui está tratando de igreja, está tratando de pessoas que servem a Deus. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e os que dormem. E a linguagem de dormir aqui é morrer. E aqui já morreram. Tem ou não tem muita gente fraca no nosso meio? Tem ou não tem muita gente doente no nosso meio? Tem ou não tem muita gente que já partiram do nosso meio? Analisa aí, irmão. É a Bíblia se concretizando, é a Bíblia se cumprindo. Se cumprindo. Se cumprindo. A irmã, na igreja do pastor, lá no Parque Anhanguera, lá embaixo mesmo, a igreja do pastor Valdeci, a igreja dos milagres. A irmã foi tomar a Santa Ceia de forma indigna. Você sabe onde foi que ela foi parar? Está no socorrão, quase morre. Deu um ataque cardíaco aí, levaram às pressas. Eu não sei nem se ela se recuperou. Mas por quê? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Por causa disso, por quê? Porque as pessoas não observam, não examinam, não olham como é que está a sua vida, e aí vai participar da Santa Ceia. Não, irmão. Não é essa a nossa atitude. Nós temos que tomar muito cuidado. Fracos, doentes e muitos que dormem. Muitos que já morreram. Tudo aqui é muito. 2 vezes Paulo repete essa palavra muito. Há entre vós muitos fracos. Há entre vós muitos que já morreram. Há entre vós muitos doentes. Está aí.
fazer parte desses 3 grupos aqui, não. Desses 3 grupos aqui eu não quero fazer